Vamos começar com o que é a regra do produto. Derivada de um produto de duas funções de x. Qualquer tipo de derivada, você vai jogar na definição. Você tem que substituir nesse limite aqui, vai fazer um monte de conta para depois chegar exatamente na regra do produto. Já vou colocar a resposta aqui para vocês, tá? Porque nem todo professor cobra a demonstração desse limite na prova. Então, se você desenvolver esse limite, a resposta vai ser a derivada do primeiro. Vou colocar a notação do dx. Você vai derivar a primeira função vezes a segunda função. Vezes g de x. Aí depois você deriva a segunda função vezes a primeira. Beleza? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então vai ficar a derivada de g vezes f de x. E aqui tem um sinal de mais. A demonstração dessa forma não é tão simples assim. Normalmente os professores passam em sala, mas muito raro isso cair numa prova, tá? Depende muito aí do seu professor. Então, é basicamente essa a regra do produto. Se aparecer um produto de duas funções, você vai derivar a primeira vezes a segunda função, depois você deriva a segunda função vezes a primeira. Isso pode ser expandido para quando você tem um produto de três funções, por exemplo. Vamos supor que você tem, sei lá, f vezes g vezes h, por exemplo. Aí, você pode chamar as duas primeiras funções de primeiro, entendeu? E a segunda função de segundo. Então, você vai derivar o primeiro, que seria f de x vezes g de x. Então, para você resolver essa primeira derivada, você teria que aplicar a regra do produto de novo. Derivado do primeiro vezes o segundo, que é o h de x. Aí depois você deriva o segundo, que é h de x, vezes o primeiro. Então, para você passar em cálculo de primeira, além de saber usar a regra do produto, é importante você saber aplicar a regra do produto para quando você tem mais de um produto, né? Porque quando aparece mais de um produto, normalmente os alunos travam e não conseguem resolver. Derivada do segundo vezes o primeiro. Pronto, a resposta ficaria assim. E isso, você pode expandir isso para um produto de 4, 5, 6 termos. É só chamar um grupo deles de primeiro e o restante de segundo. Aí, quando você for desenvolver essa primeira derivada, você teria que usar a regra do produto de novo. Então, vai ficar exatamente esse termo aqui. Tudo isso aqui, ó, é a derivada do primeiro. Entendeu? Vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. A resposta ficaria assim. Toda essa parte aqui, ó, que eu estou colocando em azul, é a derivada do primeiro. Então, quando aparece duas funções, você tem que aplicar a regra do produto mais de uma vez. Legal? Eu acho que isso ficou um pouco confuso, porque eu coloquei letras. Vou fazer um exemplo aqui com funções. Olha só. O que eu estou querendo dizer? Se aparecer para vocês a derivada de x vezes elevado a x vezes o seno de x. Ok? Vamos chamar x é de x de primeiro e o seno de x de segundo. Você pode alternar também. Você pode chamar o elevado a x seno de segundo e só o x de primeiro. Muito fácil. Aí você vai derivar o primeiro, que nesse caso é x, vezes o segundo sem derivar.
mais, aí agora você deriva o segundo é e elevado a x vezes seno de x, vezes o primeiro, então vezes x. E perceba que o que eu estou colocando aqui em verde, o que eu estou colocando em preto, na verdade, já faz parte da resposta. Você não precisa de mexer nisso aqui mais. Tá bom? Tudo isso aqui, ó, já faz parte da resposta. Tudo que está em preto já está pronto. Só falta desenvolver a parte em vermelho. Derivada de x, eu vou escrever de novo. Agora, para você calcular essa segunda derivada aqui, ó, você vai ter que usar a regra do produto mais uma vez. Então, vai ficar derivada do primeiro, que é e elevado a x, vezes o segundo, que é seno, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, mais derivada do segundo, que é seno de x, vezes o primeiro, que é e elevado a x. Tudo isso aqui, toda essa soma aqui, é a derivada dessa parte. Entendeu? E lembrando, né, que tudo isso aqui está multiplicado por x. Aí agora, o que falta para a gente resolver o exercício? Derivar o x, derivar o e derivar o seno. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui tem que estar na ponta da língua, porque é a fórmula. O difícil é chegar até aqui, é você entender a estrutura. A derivada de x é igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada de seno é cosseno de x. Entendeu como é que funciona a regra do produto? É só você derivar o primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro.